Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Começou nesta terça-feira, dia 15 de abril de 2025, a quarta rodada do Brasileirão 2025 Série A. E tivemos a partida entre Ceará e Vasco da Gama. E o Vozão venceu por 2-1, dois gols de Pedro Raul. É a lei do ex. O Vasco não quis, o Pedro Raul saiu, foi para o Ceará e fez. E está fazendo o Pedro Raul. Está fazendo, está ajudando muito, muito, muito mesmo o Ceará. A torcida do Vasco desdenha, trata o Pedro Raul como um dos piores jogadores que passaram pelo Vasco. Será que o problema é o Pedro Raul mesmo? Será que o problema é o Pedro Raul mesmo? Eu acho que tem que repensar um pouco esse posicionamento. Então, Ceará 2, Vasco da Gama 1. O Ceará passa o Vasco da Gama na tabela. A gente vai falar sobre isso e vamos falar também sobre o jogo em si. Mas já deixo aqui uma pergunta. Você acha que o Vasco foi roubado? Você acha que foi injusto a vitória do Ceará? Você acha que foi justo o juiz dar 10 minutos de acréscimo? Eu vou dar a minha opinião aqui na nossa resenha. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Vozão, que está feliz, apesar de eu vi muito torcedor do Ceará, apesar da vitória, está criticando. Difícil, né? O time ganha, o cara continua criticando. Bom, lógico, tem algumas coisas que tem que melhorar, como o final do jogo, todo final de jogo o Ceará toma um sufoco, sim. Mas, cara, pô, o time ganhou, cara. Então, achei estranho algumas reclamações, aí a gente não sabe se realmente é torcedor do Ceará. Então eu peço que você, meu amigo, torcedor do Ceará e meu amigo torcedor do Vasco, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando tiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão está ao lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá, galera. É, Vamos pegar aqui logo a classificação. Bom, o Ceará com essa vitória está na terceira colocação. O Ceará, durante um período do jogo, estava pulando para a primeira colocação, porque estava ganhando do Vasco de 2-0. E aí, no saldo de gols, estava o saldo de gols estava empatando com o Flamengo, que é o primeiro colocado, mas estava ganhando nos gols pró. Então estava sumindo a liderança. Ou seja, o Ceará iria dormir de terça para quarta líder. Mas isso aí demorou 10 minutos, 15 minutos no máximo, essa liderança, porque aí o Vasco fez um gol no final e acabou tirando essa primeira colocação do Ceará. Mas muito mais do que a primeira colocação, que a gente sabe que nessas primeiras rodadas, na minha opinião, até a 10ª rodada mais ou menos, ser o primeiro colocado não significa quase nada. Principalmente para os times que vão brigar pelo título. E aí você tem que ter o pé no chão, né? Tanto para Vasco quanto para Ceará. Nem Ceará, nem Vasco vão brigar pelo título. O Ceará pode algum dia brigar pelo título? Sim. O Ceará pode brigar pelo título algum dia. Tendo mais investimentos, montando times mais fortes, de elencos mais fortes, uma base mais forte. A gente já viu. Tivemos o Flamengo em alguns anos ganhando com a base. Aquele timaço do Flamengo de 81 era basicamente base. O time do Flamengo de 91, que foi campeão também, foi 91, acho, com o Júnior, 91? Acho que foi. Acho que foi, que o capacete voltou da Itália, tirando o Júnior, que também era da base.
Quase todos eram da base. O Santos aí de Neymar, o Santos antes de Robinho, Diego, também era molecada da base, também pode acontecer. Então pode acontecer. O Ceará virar SAF, né? Chegar um gringo aí com um caminhão de dinheiro, fazer parecido aí com o do Botafogo, do Cruzeiro. O Cruzeiro não está dando muito sorte, porque o cara ele é dono do time, mas ele joga Bradfoot, Playstation, né? O do Botafogo, na minha opinião, também joga Brasfoot e PlayStation, mas deu sorte ano passado. Diferente a SAF do Bahia, que está mais com o pé no chão, mas o Ceará pode. Igual o Vasco da Gama também pode. A SAF que estava aí não deu certo, mas de repente isso passa, arruma outra SAF, porra, coloca dinheiro, investe, tem camisa. Ceará e Vasco pode sim um dia ser campeão, mas nesse campeonato não. Nesse campeonato não, tem que ter o pé no chão. Então, muito mais do que a liderança, é a pontuação, é a vitória, é lembrar que jogou duas em casa e venceu. Então, o Ceará está ali na terceira colocação com 7 pontos. A tendência, né, é que ao final da rodada o Ceará tenha subido mais de posição, porque o Ceará estava com 4 pontos. O Ceará, eu não sei se o Ceará estava na frente ou atrás do Corinthians, mas estava ali, pela nona, 10ª colocação, o Ceará. A tendência é que o Ceará termine a rodada, mesmo faltando 9 jogos, mas acima dessa colocação. Porque eu não acredito que Juventude, Fluminense, Internacional, Fortaleza, Corinthians, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, todos esses times ganhem. Alguns aí vão empatar, vão perder. Então eu acredito que o Ceará fique mais próximo ali ao G6. E o Vasco da Gama, com essa derrota, ficaria na sexta colocação nesse momento com 6 pontos, mas a tendência é que ele perca aí pelo menos umas 3, 4 posições e caia, talvez, para onde o Vasco, aonde o Ceará estava. Então, a tendência é que no final da rodada o Ceará esteja no lugar que o Vasco está hoje, ali pela sexta colocação, e o Vasco esteja onde o Ceará estava, ali pela nona, 10ª colocação, mais ou menos. O próximo jogo de Ceará e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro, que é a rodada de número 5, que será no final de semana, o Vasco da Gama tem o clássico contra o Flamengo, se eu não estiver enganado, no Maracanã. Porra, você ir para o clássico depois de ter perdido, não é muito bom, né? Principalmente como foi o jogo contra o Ceará. Tudo bem, é clássico, o Vasco vai sempre se transforma, quer dizer, todo mundo se transforma no clássico, corre mais, se dedica mais, mas não vai bastar isso. Não vai bastar só isso para ganhar do Flamengo. Vai ter que ter um pouquinho mais. O Coutinho não jogou hoje, talvez preservado para esse jogo contra o Flamengo, porque ele ajuda muito, é um diferencial. Mas vamos ver. É um jogo bem complicado para o Vasco da Gama, onde o Carille está na corda bamba já há algum tempo. Pode ser o jogo que nego empurre o Carille para fora. E o Ceará joga fora de casa contra o Bahia. O Bahia que não vem bem no Campeonato Brasileiro. O Bahia ainda não venceu, né? E é um jogo interessante, aonde o Ceará pode aprontar. Aonde o Ceará pode aprontar para cima do Bahia. Pedro Raul está numa fase muito boa e conseguir um pontinho lá contra o Bahia não vai ser mal para o Ceará, não. Bom, então vamos aqui para o jogo. Então deixa eu logo tirar aquelas perguntas que eu fiz de início. Primeiro, foi justa a vitória do Ceará? Sim. O Ceará foi melhor do que o Vasco durante boa parte do jogo. Outro detalhe, o Ceará só tomou sufoco do Vasco depois que fez o 2-0, que o Ceará recuou muito. E aí correu o risco de até de tomar um empate.
Porque enquanto o Ceará estava jogando, estava tudo legal. Quando o Ceará fez 2-0 que para de jogar e recua, quase que toma empate. No primeiro tempo, teve um jogo, um chute acho que do Paia, se eu não estiver enganado, que passou muito perto da trave, acho que até resvalou na trave, mas só isso. Não teve muito mais. Teve uma bola lá que o Verret foi, mas lance perigoso do Vasco no primeiro tempo só foi esse chute. Segundo tempo, o Vasco foi até mais para cima, mas meio desorganizado. Mas foi mais para cima, tentou chutar mais, mas você via que é, era um time de uma nota só. O centroavante, o Verret, só, jogando sozinho. Jogando sozinho. Alguém tentava algumas coisas, jogava umas bombas lá para ele, tentava fazer alguma coisa, mas ele que tentava se virar sozinho. O tanto que o gol foi dele, né? Então, cara, você pega a maior parte do jogo, o Ceará foi melhor, controlou o jogo, atacou mais. No primeiro tempo, então, o Ceará foi bem superior ao Vasco. E no segundo tempo, o Vasco acabou dando a melhorada, até porque o Ceará dá uma recuada e, como eu falei, depois que faz o segundo gol, recua mais ainda e corre risco. Poderia ter tomado empate. Eu disse nos meus palpites, quem viu aqui, os palpites para essa rodada, eu disse, vou dar um palpite duplo, empate ou Ceará. Eu não coloquei o Vasco ganhando, porque para mim o Vasco não iria ganhar do Ceará. Nos meus palpites está lá, eu falei, dá empate ou Ceará. Acabou dando Ceará. E justo. O Vasco foi roubado? Bom, sobre o segundo gol do Ceará, ficou nítido pela linha que o Pedro Raul estava atrás da linha da bola. Sobre o suposto pênalti em cima do Paê, não foi nada. Nada. Ombro com ombro ele se jogou. Não foi nada, absolutamente nada. Então, na minha opinião, sendo curto e grosso, o Vasco não foi roubado. O Vasco vai falar de roubo depois do que aconteceu o Vasco Esporte? Pô, tem que ser muito cara de pau, né? Tem que ser muito cara de pau. Aquele empurrão que o Verret deu no jogador do esporte, aquilo foi falta. Aquilo foi falta. Agora, o pulo que o Paê deu não foi nada. Ele cavou. Pô, muita cara de pau da torcida falar que foi roubado depois do assalto que houve aqui no Rio contra o esporte. Estão de sacanagem. Então, não tem nem que reclamar. Então, o Ceará foi melhor, mereceu vencer. O Vasco não foi roubado, como alguns colocaram. E sobre o Pedro Raul, eu vi muito torcedor do Vasco se sentindo humilhado porque tomou 2 gols do Pedro Raul. O problema do Vasco era o Pedro Raul? É sério? Lógico, o Pedro Raul no Vasco seria reserva. O Verret é muito melhor que ele. O Verret é fora da curva. O Verret é um dos melhores centroavantes do país. Beleza? O Pedro Raul está longe de ser ruim. O problema do Vasco não era o Pedro Raul. O Pedro Raul é craque? Não. O Pedro Raul é de seleção? Não. Mas o Pedro Raul é um centroavante, jogador de gols. Está aprendendo cada vez mais a usar o corpo, né? Porque o cara é grandão. Se posicionar bem na área. É um primor de habilidade. Ele é um Pedro, igual do Flamengo, que tem habilidade com a bola no pé. O Pedro é um dos poucos centroavantes do mundo que tem qualidade com a bola no pé. Ele é? Não, não é. Como a grande maioria dos centroavantes não são. Aí você vai ver algumas exceções. Tu vai ver o Romário, tu vai ver o Ronaldo. Antigamente tinha outros com mais habilidade, mas a gente viu grandes centroavantes que fizeram muitos gols, irmão, que não conseguia fazer uma embaixadinha. A gente teve o Gaúcho no Flamengo, tivemos o Túlio, porra, no Botafogo, Serginho Chulapa, Casa Grande. Quer dizer, Casa Grande é mais ou menos, né? Casa Grande é meio pereba, mas é gol, pô. Então, o próprio. Tem um maluco do Manchester City, um russão. O moleque faz gol pra cacete. Mas qualidade com a bola no pé, irmãozinho, bate na canela. Então, cara, o Pedro Raul não é um craque. Porra. Agora, falar que é humilhante tomar gol do Pedro Raul tá de sacanagem, né? Tão de sacanagem, né? Porra, o problema do Vasco não é o Pedro Raul. Pô. O problema do Vasco é o Vasco. O problema do Vasco é o Vasco. Aí, fomos humilhados por causa do Pedro Raul. Pedro Raul não é ruim.
ruim, o que está parecendo, é o Vasco. Né? E aí, quando eu falei que o time do Vasco era parelho com o time do Ceará, pô, ou alguém acha que o time do Vasco é bom, o time do Vasco vai disputar alguma coisa. O time do Vasco vai ser isso. Vai fazer um jogo bom, dois ruins, vai ganhar, de repente, de um candidato ao título, de repente, no próximo jogo aí, Vasco Flamengo, o Vasco ganha. Mas isso quer dizer que o time é bom? Nada. Vai ser esporádico. Aí vai perder para o mais fraco, vai ganhar do mais forte. Esse vai ser o Vasco. Essa é a tônica do Vasco. E não é muito diferente do Ceará. Só que o Ceará, taticamente, é melhor do que o Vasco. Conjunto, tática, o Ceará é superior ao Vasco. O técnico do Ceará consegue dar um padrão. O Ceará tem um padrão. O Carille não consegue dar um padrão ao Vasco. O Vasco é amontoado e joga no Verrete e no Coutinho a ver se ele resolve alguma coisa. Essa é a verdade. E aí a gente pega aqui os números. Ceará e Vasco chutaram 11 vezes. O Ceará chutou duas em direção ao gol e o Vasco 3. Posse de bola foi do Vasco, mas uma posse de bola que não conseguia fazer muita coisa, principalmente no segundo tempo. E essa posse de bola ficou grande, ficou maior no segundo tempo, e principalmente depois que o Ceará fez o segundo gol, que recuou demais. E o Ceará acabou tomando sufoco ali dos 35 minutos, 35 minutos, principalmente depois do segundo tempo, do segundo gol. Que aí o Vasco entrou dentro do campo, ficou a maior parte do tempo com a bola, mas sem saber o que fazer. Mas o Ceará correu risco desnecessário. Fez 2-0, tomou um gol aonde a defesa do Ceará falhou, o Verret não precisou nem pular, e depois, por pouco, o Alex Teixeira, sorte que o Alex Teixeira é ex-jogador, chutou mal e bateu lá, acho que no Bahia, e a bola não entrou, porque senão o Ceará ia tomar um empate num jogo onde foi melhor. O Ceará tem que rever isso. O Vasco da Gama, os dois zagueiros são brincalhões. São esses dois zagueiros que vão jogar contra o Flamengo? É, vai ser um desespero, irmão. São esses dois, pô, estão de sacanagem, né? Os dois zagueiros entregaram a paçoca. Mas o Vasco perdeu só por causa dos dois zagueiros? Não. O Vasco perdeu porque taticamente o Ceará era melhor, foi melhor. Né? Você pega ali precisão no espaço, os dois times foram legal, falta mais ou menos a mesma coisa, cartões amarelos 3 para um lado, 4 para o outro, impedimento 1, o Ceará deu e 2 do Vasco, e escanteios 3. Ou seja, os números são meio parelhos, com diferença ali da posse de bola. Mas a posse de bola, como eu falei, foi muito mais no segundo tempo e mais para o final do jogo, quando o Ceará recuou. Olha, o Ceará foi superior taticamente e muitas das vezes tecnicamente em relação ao Vasco. Então foi justa a vitória. E para com esse papo. O Vasco foi roubado. Não foi roubado nada. O roubo aconteceu aqui no Rio contra o Sport. Aquilo sim foi roubo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.